E aí, gente boa, como vocês estão? Depois de um tempo só trazendo unboxing, trago a vós, Mrs. esse livro aqui, Neuromancer, do William Gibson. Tá centrado aqui? Esse livro aqui é muito bom, tá? Vamos falar sobre ele hoje. O livro foi publicado em 1984 e é o primeiro romance do autor. Inclusive, se eu for o primeiro romance, imagina os outros que eu vou ler, né? O Count Zero. Ele foi criador do subgênero cyberpunk da ficção científica, que mistura cyber, de cibernética, com punk, a contracultura. Cibernética, né, computadores, tecnologia avançada, essas coisas assim. O cyberpunk tem aquela famosa frase, né, high-tech, alta tecnologia, low-life, baixa qualidade de vida. Representa personagens marginalizados, cenários distópicos, sombrios, né? Tramas pop violentíssimas, inspirado principalmente no noir, né, do Dashiell Hammett, do Raymond Chandler, David Goodes, esses romances policiais todos. Não menos importante, influenciado pelo movimento punk, como aquele movimento antissistema, de contracultura aos valores conservadores da década de 70, com caráter bem antissistema, cenário bem distópico, essas coisas assim. Carrega consigo também, junto na narrativa, um niilismo em relação ao futuro e um pessimismo muito grande. O livro conta a história de um hacker chamado Casey que se plugar, olha só esse neologismo, plugar, ele se conecta à Matrix por meio de uns cabos lá, uns dermatrodes, essas coisas assim, e ele atua como hacker. Só que após roubar os empregadores, eles implantam uma toxina no cérebro dele, no sistema neural, e ele não pode mais conectar à Matrix. Então ele vive roubando em Tóquio, ele vai para Shiba City para tentar consertar, reverter esse processo que fizeram no cérebro dele. Só que ele não consegue. Então ele vive em hotéis, ele vive roubando, se drogando com o fígado e o pâncreas totalmente ferrado. Porém, ele é salvo por uma samurai de rua, chamado Molly, que tem uns implantes aqui no olho, né? Ela tem uns implantes com uns óculos aqui no olho. É implantado mesmo, não dá pra você ver o olho dela. E ela tem umas garras assim na unha, embaixo da unha, né? Uns fincos assim, umas garrinhas. E ela salva ele. Essa Molly, ela é contratada pelo Armitage, que é um cara muito misterioso. Ele é todo durão, ele não tem emoção nem nada, assim, é Sigma, nossa senhora. Só brincando aqui. E ele salva o Casey, consertando o pâncreas e o fígado dele, tirando esse vício de cocaína, de Dex, de tudo quanto é coisa dele, e ele reverte o processo no cérebro dele, ele consegue pagar cirurgião pra fazer isso. Só que em troca ele pede o serviço do Casey, você vai trabalhar pra mim como hacker, você vai invadir uns sistemas pra mim, você vai fazer umas coisas pra mim. E pra ele não trair o Armitage, o que ele faz? Ele coloca uma toxina no sangue dele que vai se dissolvendo bem aos pouquinhos, ao longo do livro ela vai se dissolvendo, sabe? E coloca assim, ó, se você não cumprir a missão, eu vou deixar aí, você vai morrer. Mas se você cumprir, eu te dou o antídoto. E o Casey vai descobrindo ao longo da trama quem está financiando o Armitage, quem está por trás dele. A gente descobre que tem assim uma coisa muito de empresa, essa coisa de mega corporação que tem no livro de Crítica ao Capitalismo, essa coisa de uma empresa que está comandando isso, uma inteligência artificial que é dessa empresa, e vai descobrindo uma trama muito foda em cima disso. O enredo é muito foda, de verdade. O livro se passa em várias regiões, tipo assim, o Sprawl, que é a junção de Boston e Atlanta, o Sprawl, né, que é aquela junção de Boston e Atlanta nos Estados Unidos. Você não tem uma ideia também de estado, sabe? Você tem mega corporações metacapitalistas mandando no mundo. Você tem, por exemplo, se passando no Japão, em Night City, na Ninsei, nas ruas lá. Você passa em Istambul também, em Zion, que é a terra dos Rastafaris, né? Que os caras lá tem um estereótipo fudido de Rastafari. Os caras fumam ganja, né? Ganja, eu não vou falar o nome disso aqui, né? Você já sabe o que é. E você tem a icônica frase também em cima do livro. Olha só que legal. Essa frasezinha aqui, ó. O céu sobre o porto tinha cor de televisão no canal Fora do Ar. Essa cena aqui é muito marcante, cara. Porque o que é um céu em forma de televisão no canal Fora do Ar? É um céu sombrio. É um céu nublado. Eu penso pelo menos num céu nublado, um mundo bem sombrio. O livro traz essa ambientação sombria, distópica, que eu adoro. 1984, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451. Eu adoro distopia. Então esse livro aqui pra mim foi um prato cheio. O livro critica, por exemplo, o rumo que as tecnologias novas estão tomando. Por exemplo, a questão das inteligências artificiais, que a gente vai descobrindo ao longo da trama e tal, como é que elas vão se desenvolvendo, como é que elas vão dominando o mundo, como é que essas megacorporações capitalistas, não o capitalismo, tá? Mas o metacapitalismo, esses monopólios, essas grandes empresas dominando o mundo, um cenário bem anarcocapitalista, assim, dominando o mundo e tal. Tem uma crítica muito severa ao capitalismo, esse metacapitalismo e ao rumo que a tecnologia está tomando. Você tem uma coisa muito foda também, que é o virtual em detrimento do real. Como assim, Eric? O Casey, quando ele tem aquele dano neural que os ex-empregadores deles fizeram nele, ele não vê sentido na vida dele, ele começa a se drogar, ele não vê sentido fora da Matrix, fora do cyberespaço.
Olha só que interessante, essa dependência tecnológica que o William Gibson coloca na obra. Como é que as pessoas se tornam dependentes da tecnologia? Você, eu, com o Instagram, com o Twitter, com o celular o tempo inteiro na mão, no WhatsApp, essa dependência que a gente tem o tempo inteiro. E ele mostra isso de forma sensacional na obra, com o Casey sendo dominado pela Matrix, sendo dominado pelo cyberespaço, pela tecnologia. Você tem também a questão do transhumanismo. Você sabe o que é transhumanismo? É aprimoramento genético, vamos dizer assim, com base em cibernética. Você implantar chip no seu corpo, você implantar coisas no seu corpo, por exemplo, as lentes da Molly, as garras da Molly, né? As lâminas embaixo das unhas dela, é uma espécie de transhumanismo. Ela está se aprimorando, implantando coisas tecnológicas nela para se aprimorar. Isso acontece também no livro Admirável Mundo Novo. Eu vou fazer resenha desse livro ainda, que é muito bom. Admirável Mundo Novo apresenta isso também, sabe? Essa questão de você dividir as pessoas em castas e tal assim, de você ter aprimoramento genético com base na tecnologia, selecionando os genes e tal assim, é uma coisa muito transhumanismo, é muito doideira. E o livro traz essa crítica ao transhumanismo também. Não só essa crítica, mas ele traz o transhumanismo de uma forma geral na obra. Você tem também uma parte da contracultura, do punk muito inserido aqui. Ao retratar personagens como, por exemplo, a Molly, que é uma mulher de certa forma forte, empoderada, que bate na linha de frente. Você tem a Cat, que aparentemente é bissexual, aparentemente, que ela pergunta numa parte da obra se a Molly gosta de mulheres, se interessando por ela. E você tem personagens retratados como antissistema, personagens altamente marginalizados, como o Casey, como a Cat, como a Molly, que é uma mercenária. A história da Molly, inclusive, é muito triste mesmo. Considerações finais, minha opinião sobre a obra. A obra é densa, é difícil de ler. Eu li esse livro 2 vezes. A primeira vez que eu tentei lê-lo, foi uma desgraça total, porque eu não entendi nada, eu não tive saco para ler. Não sei se é porque eu não estava na vibe de ler o livro, eu não gostei. Mas essa segunda leitura foi um pouco confusa. Algumas coisas você só vai entender se você for lendo o livro. Você tem que ler para entender e tem que prestar muita atenção. Por quê? Igual o meu professor Lélio falou, né? Um abraço pro Lélio aí, professor de física, muito gente boa. Ele falou, por exemplo, da série Malazan de fantasia. Ele te joga no mundo cheio de informação, tem glossário, igual esse livro aqui, tudo. Mas ele te joga no mundo e você que se vire para você entender. Isso aqui é a mesma coisa. Vários termos de cibernética, de tecnologia, você vai ter que ir pesquisando ao longo da narrativa, entendeu? Porque você não vai entender. É um livro assim que eu curti bastante, inspirou muito cultura pop, tá? Coisas como Firewall, que é aquela defesa aos seus dados, né, que tem na internet. O ICE, que é um firewall praticamente. O Icebreaker é uma forma de quebrar o firewall. E você tem Black Ice, você tem muitos termos interessantes criados. O Microsoft, que você coloca atrás da orelha para aprender uma nova habilidade. Você tem, por exemplo, a questão do cyberespaço. Essa questão de cyberespaço foi o William Gibson que cunhou, tá? Não foi uma coisa inventada, não. Foi ele que inventou. Foi inventado. Foi ele que inventou o cyberespaço. Muitas coisas influenciou a cultura pop. Uma das coisas mais sensacionais que ele influenciou foi o Matrix. Gente, o filme Matrix, se você quer entender Matrix, você vai assistir isso aqui. Até a relação do Casey com a Molly é a mesma relação do Neo com a Trinity, cara. É igualzinho, é a mesma relação. Cowboy Bebop, um anime sensacional. Muito considero como cult. Eu acho sensacional aquele anime. Eu acho sensacional. O romance do Spike Spiegel com a moça loirinha lá, que eu não me recordo o nome, completamente baseado, praticamente, a meu ver, minha opinião, baseado no romance do Casey com a Linda Lee. Cara, influenciou demais essas coisas. O Cowboy Bebop é um anime cyberpunk. Isso aqui influenciou demais, cara. Foi o primeiro livro cyberpunk. Muitas obras se basearam nele depois, entendeu? É muito show. É uma obra confusa, sim, é confuso porque te joga muita coisa. Você só vai entendendo a narrativa. Ele vai te jogando o enredo muito aos pouquinhos. Você só vai entendendo a história se você for lendo o livro. Só aos pouquinhos que você vai entendendo. Então você vai lendo, ele te explica um pouquinho da história. Aí vai avançando, não tô entendendo nada. Ele te joga mais um pouquinho da história ali. Aí você vai conectando. Você tem que entender a história. Você tem que ir conectando as coisas. Eu dei até uma pesquisada depois. Coisa, por exemplo, o Monstro do Riviera. Eu só entendi depois que eu li o livro. Que eu falei, agora eu entendi. Só depois que eu fui lendo, que eu fui entendendo várias partes do livro. É um livro confuso? É, mas com certeza vale muito a pena ser lido. Leia o Neuromancer porque é muito show de bola. Muito bacana. Influenciou demais a cultura pop, vocês têm que ler. Inclusive, vou ler a trilogia do Sprawl completa. Vou trazer para vocês o Count Zero. E hoje estamos terminando a resenha do Neuromancer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer Count Zero depois. Não comecei a ler ainda, porque eu terminei hoje. E falou. Essa resenha ficou longa, né? Nossa senhora, a resenha mais longa que eu já fiz, mas espero que vocês tenham um pouquinho de saco para ouvir eu falando sobre o livro. E falou!